Queria que você abrisse comigo as escrituras ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Aqui são as palavras de Jesus no momento que ele entra numa sinagoga, ele pega as escrituras, ele lá abre no livro do profeta Isaías, então ele lê Lucas 4, no versículo 18, que é uma referência ao que ele estava lendo em Isaías 61. Então, Lucas 4,18 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os que estão com o coração partido, quebrantado, e para pregar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e pregar, versículo 19, o ano da graça do Senhor, ou o ano do favor do Senhor, o ano aceitável, mas eu gosto da NVI que diz o ano da graça do Senhor. E Jesus, fechando o livro, deu ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos estavam na sinagoga, estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: nesse dia que eu leio isso para vocês, se cumpre essa escritura aos vossos ouvidos. Esse texto, que tem sido a referência de reflexão nas últimas semanas, você vê as palavras de Jesus onde ele começa a dizer que estava se cumprindo o que o Isaías tinha escrito, aonde ele foi ungido por Deus para pregar o ano da graça do Senhor. E ele fala qual era a pregação. E ele diz que a pregação que ele estava trazendo eram boas notícias, um evangelho, umas boas novas aos pobres, aos que estão oprimidos, aos que estão aflitos, aos que estão cativos. E uma das palavras que ele usa, ele fala em trazer cura aos que estão com o coração machucado, quebrado, aflito. E com o tema que eu coloquei propositalmente de clínica da alma, foi justamente porque aqui você vê que aquilo que Jesus estava trazendo e que a gente vê repercutir no apóstolo Paulo, é o Evangelho, é a boa notícia de que uma vez ouvido e crido por quem ouvisse esse Evangelho, para quem ouvisse essa boa notícia, aquilo que estava sendo ensinado, a boa notícia que estava sendo dada, uma vez crido por quem a ouvisse, tinha o poder de por si próprio operar cura, restauração, reconfiguração interior. E ele fala, e pegar um coração machucado, quebrado, quebrantado, e curar esse coração. Aí a gente viu, e você fala, mas qual seria essa boa notícia? Que evangelho é esse que, sendo ensinado e crido, aquele que crê tem o seu coração restaurado, o seu coração curado, a sua alma aflita, a sua alma machucada, a sua alma fragmentada, experimentando cura. E a gente viu
E lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo, no versículo 16 e 17, ele diz assim, que ele não se envergonhava do Evangelho, dessa boa notícia, porque esse Evangelho, fazendo a mesma alusão ao que Jesus disse, ele fala, esse Evangelho, essa boa notícia por ele pregado, repercutido, porque ele tinha ouvido de Jesus, estava repercutindo, ele fala, ele tinha poder de salvar o ser humano. E a palavra que ele usa ali, salvar, vai muito além de te salvar para o céu, que por si só já seria maravilhoso, você ter a certeza de que para além dessa dimensão, para além do tempo e espaço, pelo fechar dos seus olhos, você entraria e você entrará, pela certeza da graça de Deus, na dimensão eterna, no reino eterno, na vida eterna, salvos pela graça. Mas a palavra que Paulo usa ali, ele fala que o Evangelho por nós crido, ele tinha poder de curar, e a palavra grega usada por ele para salvação é cura, restauração, regeneração, pacificação, porque o Evangelho, a boa notícia que Jesus nos traz e que Paulo pregava e que a gente tem meditado, que é o Evangelho da graça de Deus, uma vez por nós crido, não somente nos dá a certeza da vida eterna, mas vai nos dando a certeza que quanto mais o nosso coração vai acolhendo, quanto mais a nossa alma vai assimilando, a gente vai sendo curado, a gente vai sendo restaurado, a gente vai tendo a nossa vida impactada, quanto mais a gente ouve da graça de Deus. E ele fala, porque é no Evangelho, lá no versículo 17 de Romanos 1, que se revela a justiça de Deus. É o Evangelho que, uma vez que revela a justiça de Deus, que quando eu creio e ouço e compreendo o significado profundo do que é a justiça de Deus revelada em Cristo, quando eu creio, isso transforma a minha vida. Mas que justiça é essa? 2 Coríntios 5:21, Paulo explica que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus na cruz o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, que leva sobre si o meu e o seu pecado, para que nele, Cristo, na cruz, uma vez que a gente creia que nele, ele se fez pecado, Paulo fala no versículo 21, eu me torno, pela fé, a justiça de Deus em Cristo. Eu me torno justo, justificado, recebo, conforme Paulo, me torno uma nova criatura, onde as coisas velhas se passam e eu me torno um novo ser. O meu espírito é regenerado. Eu ressuscito com Deus em Cristo e sou colocado, assentado em lugares celestiais. E é a pregação desse Evangelho que revela quem Deus é em você e quem você é em Cristo, que quanto mais eu vou compreendendo a minha nova identidade, quanto mais eu vou compreendendo que eu não sou mais um pobre pecador destinado ao inferno, mas eu sou um filho de Deus justificado, que o meu pecado não somente foi perdoado na cruz, mas eu me tornei uma nova criatura. Eu me tornei filho de Deus, eu me tornei perdoado para sempre e justificado para sempre. Não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas a obra da cruz foi suficiente para regenerar todo aquele que crê nela. Mas qual é o impacto disso para a minha alma? Qual é o impacto disso para a minha psique, a minha alma? Como eu disse no primeiro encontro, não é quem eu sou. Eu sou um ser do Espírito. Eu sou um ser espiritual.
Eu sou a imagem e semelhança de Deus, um espírito. O que você está vendo o meu corpo, que você belisca, que você toca, e que daqui, eu estou com 34, sei lá, mais 50, 60 anos, vai virar nada, bicho vai comer. O meu espírito transcende o meu corpo, e é quem eu sou. E o meu espírito, por causa da cruz, nasceu de novo. Porque eu criei no Evangelho, deixou de ser alguém escravo e se tornou alguém livre em Cristo. Mas eu tenho uma alma, que é a minha psique, que são as minhas emoções, as minhas vontades, os meus desejos, cheio de pulsões, cheio de oscilações. E é no meu corpo e na minha alma que as coisas ainda acontecem muitas vezes. Porque o meu corpo é carregado de química orgânica, é carregado de estrutura mamífera, instintual. E a minha alma é carregado de pulsão, de vontade, de desejo. Então o Evangelho não somente é a certeza de que eu, Douglas, espírito, um ser criado à semelhança de Deus, já é um ser da eternidade, eu já sou salvo em Cristo, mas é a certeza que quanto mais eu ouço o Evangelho, a minha alma, a minha psique, vai sendo salvo, vai sendo regenerado. Quanto mais vai sendo curado, a palavra salvação ali remete à cura, remete à restauração, que é algo que está acontecendo constantemente. Mas por que a certeza da justiça de Deus cura minha alma, restaura as minhas emoções, equilibra e cura a minha psique, que muitas vezes está toda machucada? É porque a minha e a sua alma, a minha vida emocional, a minha vida interior, ela só é saudável num ambiente de segurança e de descanso. Quanto mais aflita, estressada, ansiosa, agitada está a minha vida psíquica, a minha alma, mais exposto eu fico a todo tipo de doença. Mais baixa fica a minha imunidade. Porque não somente as minhas emoções estão machucadas, mas isso somatiza no meu corpo. Eu desenvolvo doenças, eu fico exposto a doenças. Afeta toda a minha vida social. Então, o Evangelho toca e cura e vai curando a minha alma, porque eu gosto de um texto maravilhoso que Isaías 32 diz assim, que a justiça, o fruto da justiça é paz. E o resultado dessa paz é quietude, segurança, tranquilidade e serenidade. Quanto mais eu sei que eu sou perdoado, justificado, que Deus, por causa da cruz de Jesus, está em paz comigo, que independente de mim, porque justiça, conforme Paulo diz em Romanos 1, do início ao fim é pela fé, ou seja, não é obra minha, nada do que eu faço altera, é tudo por causa da cruz. Quanto mais eu creio que eu sou justo, uma nova criatura, aceito em Deus, em paz com Deus. Romanos 5:1 diz assim: justificados pela fé, temos paz com Deus. É a certeza de que Deus não está disposto a me punir, porque o meu pecado já foi punido em Cristo. Que Deus não está irado comigo, porque toda a ira de Deus se derramou na cruz. Que Deus, conforme diz Isaías 53,
Por causa das pisaduras, o nosso castigo estava sobre ele. E dele chega Isaías 54 e diz assim: por causa disso tudo, eu estabeleço uma aliança de paz com vocês. Por causa da cruz, Deus tem uma aliança comigo e com você de eterna paz. Deus sempre está em paz comigo. E quanto mais eu creio de que Deus está em paz comigo, que Ele me enxerga pela ótica da cruz, Ele me enxerga justificado, Ele enxerga a justiça de Deus, Ele olha para o Maurício, Ele vê o Maurício através da cruz. Ele olha para o Samuel nos piores dias, o dia que o Samuel está azedo, mal-humorado, tudo aflito. Ele não enxerga a sua iniquidade, o seu pecado, ele enxerga o sangue de Jesus, a justiça de Deus. Quando você está nos seus dias de oscilação, nos seus dias ruins, no seu dia mau, é a certeza, o Evangelho me dá a certeza de que Deus me enxerga em paz. Que não somente Ele está em paz comigo, mas conforme diz Jeremias 29, Ele tem pensamentos de paz ao meu respeito, e não de mal. A cruz é a certeza de que eu fui feito justo, e essa justiça que foi me dada como um dom. Romanos 5,17 fala que eu recebi o dom da justiça. O dom de ser feito justo, correto, puro, aceitável a Deus, apesar de mim. Essa certeza, quanto mais eu creio que eu sou isso, não por causa minha, não pelas minhas obras, não pela minha conquista, não pelo meu merecimento, mas eu sou, por causa da cruz, esse Filho de Deus justificado, amado, justo, onde o meu pecado, todo ele, passado, presente e futuro, está perdoado. Essa certeza, crescendo em mim, cresce dentro de mim segurança. A minha alma, o fruto disso, conforme diz Isaías 32, é segurança, serenidade, quietude, porque as suas aflições vão indo embora. A certeza do amor de Deus inseparável, que nada mais te separa, porque você foi justificado pela fé, vai lançando fora todo medo, todo estresse, tudo aquilo que fragmenta a sua alma, tudo aquilo que aflige a sua alma, tudo aquilo que agita e deixa você ansioso, aflito, porque você precisa fazer algo para alguém. Quando você tem a certeza de que está tudo feito, de que está tudo pago, de que Jesus na cruz deu um brado onde ele disse: está pago, tetelestai, está consumado. Quanto mais isso entra em você, quanto mais isso penetra os escaninhos do seu ser, cresce em você como fruto dessa certeza, paz, segurança, quietude. A sua briga acabou. Você não está conquistando nada para Deus. Você foi conquistado pela cruz. Você não está tentando agradar a Deus. Você agradou a Deus em Cristo. Você não está tentando impressionar os céus. Por causa da cruz, você foi feito, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, em Cristo eu fui feito justiça, sabedoria e santidade. Eu sou santo em Cristo. Aí, tudo aquilo que em você ainda está no processo vai se acalmando e se curando, porque a sua alma vai encontrando paz. Você não buscou paz, ela te achou. Você não buscou descanso, ele cresceu em você como fruto. Você não foi atrás de tranquilidade, ele cresce como fruto da certeza de que você é a justiça de Deus em Cristo. Nenhuma alma, nenhuma psique humana
fica saudável, aflita, agitada, estressada. E é justamente pelo nosso desejo de aceitação, é justamente o nosso desejo da aprovação do outro, é justamente o nosso medo pelo julgamento do outro, e é justamente pela nossa aflição medrosa, temerosa, sobretudo do medo do julgamento e do juízo divino, que nos deixa tão aflitos, agitados, ansiosos, e isso nos expõe a todo tipo de fragmentação interior. Mas a certeza, o Evangelho, que é a boa notícia de que Deus está em paz comigo. Então eu posso ficar em paz comigo mesmo. Que Deus se reconciliou comigo. Então eu posso ficar em paz com Deus, em paz comigo. Apesar de tanta coisa que precisa melhorar na minha vida, eu sei que Deus está em paz comigo. O fruto disso vai acalmando as suas emoções, vai curando as suas emoções. Mas a primeira compreensão, como eu disse, nenhuma alma é curada, restaurada, sem descanso e segurança. E essa segurança, esse descanso, só acontece pela certeza da justiça, que aconteceu pela cruz. Segunda compreensão que eu quero que você guarde é que a sua alma, a sua psique, que está nesse processo de restauração interior, ela é amoral e ela é oscilante. O que eu quero dizer com isso? Com a amoralidade da minha alma, a oscilação da minha alma, é que a sua alma, o seu corpo psíquico, ele é formado de pulsão, de desejo. Ele quer prazer, ele quer satisfação. E você, sobre a sua alma, que eu tenho, eu não sou a minha alma, mas eu tenho uma alma, eu tenho que entender que ela está cheia de marcas. Ela está cheia de traumas, de memórias. A sua e a minha alma, ela é um compêndio de memórias. E, para o nosso azar, as memórias mais armazenadas e mais introjetadas no inconsciente são as dores. São aquilo que sua alma disse assim, isso eu não quero lidar, então ela esconde. E aquilo vai criando um corpo de memória psíquica e que uma hora ou outra vai voltando. E muitas vezes volta e somatiza e você não sabe nem por que você age como você age. Você não sabe por que você reage como você reage. Por que você fica tanta raiva? Por que você não consegue vencer isso? E a mesma alma, o mesmo corpo psíquico que ama orar, às vezes tem desejo de coisas horrorosas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele descreve a psique humana com todas as suas fragmentações. Ele fala da sua própria alma. Ele diz, olha, porque em mim mesmo, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque eu quero fazer o bem, mas na prática eu acabo tropeçando. Às vezes eu quero mal, às vezes eu quero bem, e eu preciso entender isso. Por que eu preciso entender isso? Porque uma vez que eu sei que eu não sou a minha alma, mas que eu tenho uma alma, e que ela está num processo de cura, de restauração, pela oscilação, muitas vezes, se você não souber que você não é sua alma e que ela é assim, você se sentirá culpado de sentir o que você está sentindo. Você vai ficar com vergonha de como é que eu, sendo uma pessoa que ama Jesus e ora, está sentindo tudo isso, tanto ódio, tanta amargura, vontade de explodir, desejos, às vezes aquilo que você não tem coragem de colocar para fora. E se você não entende isso, você fica com vergonha.
Você se sente culpado. E quanto mais culpa, quanto mais condenação e vergonha, aquilo ganha força dentro de você. E aquilo domina você. Só que aquilo vai perdendo o domínio dentro de você, quanto mais você vai crendo, conforme diz lá em Romanos 8:3. Paulo diz assim que na cruz, Jesus condenou o pecado da carne. E Paulo explica isso aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: na cruz, aquele que creu em Cristo já crucificou a sua carne. Ou seja, por mais que a sua alma seja ambivalente, oscilante e aflita e muitas vezes amoral naquilo que ela sente, eu tenho que saber que a minha alma, tudo em mim já foi perdoado. Tudo em mim já foi redimido. Tudo em mim, todos esses sentimentos oscilantes, aflitos, de ódio, de ira, de lascívia, tudo em você, creia, por causa da cruz, está tudo perdoado. Tudo isso que em você ainda te aflige, na cruz, Paulo fala, Jesus condenou isso nele próprio. Tudo em mim, todas essas pulsões doentias, todas essas aflições que eu não tenho coragem de eu falar para o espelho, essas amarguras que eu não sei lidar, esses desejos que eu não sei de onde vêm, creia, todos eles, por causa de Cristo, estão perdoados. E quanto mais eu me coloco debaixo da graça, quanto mais eu me sei, porque eu já estou, quanto mais eu me sei debaixo da graça de Deus, mais isso que está me afligindo vai perdendo a força. Porque a força do pecado é a lei, é o medo do juízo, é a culpa, é a vergonha. Agora, quanto mais eu me sei debaixo da graça, Romanos 6,14, eu vou me libertando disso. Paulo diz aos Romanos, e o pecado não terá domínio sobre vós, porque você vai sabendo que pela graça de Deus você não está debaixo da lei e do juízo, mas por causa da cruz você está debaixo da graça. Tudo aquilo que em você ainda te aflige, creia, por causa de Cristo já está perdoado. Por causa de Jesus, você já está justificado. Tudo que em mim, na minha carne, ainda é uma aflição, vai deixando de ser uma aflição em mim, quanto mais eu creio que isso já foi condenado na cruz. Por isso eu não sou mais condenado. Eu tenho que entender que a minha alma ela é amoral, oscilante, e entender que por causa da cruz, essa amoralidade e essas oscilações que eu sinto ainda, não me condenam mais. Não me condenam mais. Essa vontade, às vezes, de fazer o pior, eu vou deixando de ter essa vontade de fazer o pior, quando eu creio, eu paro de brigar com essa vontade. Eu paro de brigar com a minha carne. Eu paro de brigar com o meu pecado. Eu paro de brigar com as minhas vontades que eu tenho vergonha até de confessar. Quando eu creio, como que eu lido com isso? Eu tenho que olhar para isso já com a ótica da graça. Eu tenho que crer que eu não sou a minha alma. E tudo em mim já está perdoado. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou perdoado. Essa é a boa notícia do Evangelho para mim. Que as suas oscilações são oscilações de você para você, mas não escandalizam mais a Deus, porque Ele te enxerga com graça. Por causa da cruz, Ele te enxerga justificado, justo, a justiça de Deus em Cristo. E quanto mais você vai crendo nisso, mais tudo aquilo vai perdendo a força em você. O problema da religião é que ela quer mudar comportamento. E os nossos comportamentos são fruto de raízes. O Evangelho quer mudar a raiz. Afeta o comportamento.
porque uma raiz alterada gera frutos diferentes. Mas o foco do Evangelho é mudar a sua raiz. Que as raízes da culpa vão indo embora. As raízes da vergonha, eu tenho que crer que Jesus levou a minha vergonha. As raízes da condenação, Jesus levou a minha condenação. As raízes da culpa, Jesus levou a minha culpa. E não somente Ele levou a minha culpa, a minha vergonha e a minha condenação, como a gente está vendo, Ele me justificou, Ele levou o que era meu e deu do que era dele. Eu, por causa da cruz, me tornei a justiça de Deus. Isso não é simples. De maneira simplória, eu quero dizer, isso é simples de maneira teológica, porque a gente quer 1000 elaborações. A gente busca livros que nos ensinem como a gente se curar. O Evangelho fala, a sua cura está em crer. A sua cura está em crer que você já é aceito. Que você não precisa buscar aceitação, você já é aceito. A sua cura, a cura das suas emoções, a calmaria da sua alma, a segurança da sua alma é crer que você não precisa buscar a aprovação de Deus e de ninguém. Por causa de Cristo você é aprovado, aceito, agradável. Mas a terceira compreensão que eu quero que você tenha é que, como a minha alma ela oscila, e chegará o dia que você e eu seremos revestidos de um corpo de glória. Então a gente entrará na eternidade. Mas até lá, a gente vai ter que lidar com esse corpo de morte. E enquanto a gente está se educando no Evangelho, crendo e crescendo e sendo curado de dentro para fora, essas oscilações que acontecem, essas inclinações que às vezes querem me dominar, eu tenho que lembrar que eu preciso constantemente lembrar a minha alma do Evangelho. Você vê isso claramente no salmista Davi. Lá no 42, no Salmo 42, ele olha para si próprio e ele fala, por que está abatido a minha alma? Confia em Deus. E para mim, um dos salmos mais lindos, lá no Salmo 103, ele diz assim, bendiz minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos benefícios do Senhor sobre você, porque é o Senhor, minha alma, que te coroou com graça, é o Senhor, minha alma, que te trata com misericórdia, é o Senhor, minha alma, que perdoou todas as tuas iniquidades. Aí ele diz, é o Senhor, minha alma. Ele falando para si próprio. Lembra-se, minha alma, de que você foi coroado de graça e não de juízo. Por que ele estava falando isso? Você e eu hoje, no nosso natural, mamífero, orgânico, psíquico, a gente começa na segunda se achando o rei da cocada preta e na sexta está querendo dar um tiro na cabeça. Porque a gente está exposto a tudo e a todos que nos estimulam à vaidade, à competição, ao medo, à meritocracia, à culpa, à vergonha. Somado a tudo aquilo que ainda oscila dentro de você, no seu natural, se você não estiver constantemente expondo a sua alma, a sua mente, o que você ouve, o que você fala, o que você assiste, à graça de Deus, essas oscilações vão sendo cada dia pior. Então, o que o Evangelho me ensina, e Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala assim, olha, eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês, de falar da graça de Deus, porque para mim não é nenhum peso, e ele diz assim, e para vocês é uma segurança. Por quê? Porque a gente precisa ser propositivo em ouvir o Evangelho. O que é isso? Eu tenho que ouvir de propósito. Eu tenho que entender que se você não estiver constantemente renovando a sua mente,
a sua psique, as suas emoções, a sua alma com a graça de Deus, o seu natural, instintual, mamífero, orgânico, químico, não é o descanso, não é a paz. Aí você liga a TV, lê um livro, vê um filme, escuta uma música, conversa com um, ouve de outro e ouve muitas vozes e expõe a sua mente a todo tipo de lixo que te impulsiona a você tem que ser aceito, você tem que ter esse corpo, você tem que ter esse dinheiro, você tem que ter esse cargo, você tem que ter 10 mil filhos, você tem que casar até tantos anos, você tem que pegar isso, você tem que se vingar, você não pode levar isso para casa. Tudo aquilo que, se você não se der conta, começa a formatar as suas emoções e você começa a sentir coisas horríveis e não sabe de onde vem. Vem daquilo que você está ouvindo e que introjetou em você, despertou em você o pior de você. Por isso que Provérbios, capítulo 4, diz assim, versículo 20 em diante, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos para a minha palavra, porque ela é saúde para a sua vida e plenitude. E ele fala assim: guarda sobretudo o seu interior, porque é dali que vai brotar tudo. Como é que eu guardo? Porque você não tem como você brigar com os sentimentos. Você não tem como você brigar com a raiva que brota em você. Você não tem como brigar com a lascívia que quer crescer em você, com a cobiça, com a ira. Não. Você não tem como você falar assim: agora eu vou ficar um mantra e eu não vou pensar em nada. O Evangelho não me propõe esvaziamento da mente. O Evangelho me propõe renovação da mente. Eu tenho que propor algo. Eu tenho que propor o que pensar. Eu tenho que propor o que ouvir. Eu tenho que propor o que meditar. E quando eu vivo esses momentos de oscilação, eu identifico isso. Muitas vezes esses sentimentos aflitivos denunciam que está tudo errado dentro de mim. Nessa hora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar a minha alma aquilo que eu creio, quem eu sou em Cristo, o que a cruz fez por mim. Tiago, ele escreve no capítulo 1, ele diz assim: retenha a palavra, retenha o Evangelho da graça, porque ele é poderoso para curar a sua alma. A mesma coisa que Paulo escreve. Atenta, seja focado em meditar na obra da cruz, no amor de Deus por você, em quem você é em Cristo, na cruz de Jesus. Para de olhar um pouco para o teu umbigo, porque toda vez que a gente está aflito, angustiado, agitado, se você notar, é porque você está olhando os seus defeitos, o que você falta, o que te faltou, o que te fizeram, o que te falaram. Se você olhar, sempre que a gente está no centro da coisa, o resultado disso é ansiedade, é estresse, é tudo de pior, arrogante. E quando está tudo bem e eu estou no centro, vira arrogante, vira soberbo. A saúde para a nossa alma é centralizar na nossa mente a meditação na graça de Deus. Em outras palavras, é a meditação em quem eu sou em Cristo, no perdão que eu recebi de Jesus. Não focar no meu pecado, focar no meu perdão. Não focar no que me fizeram de mal, mas focar na graça que se derramou sobre mim. Não focar num passado doentio, mas focar em quem eu sou, na minha nova identidade. E quanto mais a minha mente vai sendo renovada e eu vou expondo a minha alma à graça de Deus, ao Evangelho da graça de Deus, é como se eu mergulhasse as minhas emoções num oceano de perdão, num oceano de paz, num oceano de refrigério. E o resultado disso, conforme eu falei para vocês, Provérbios 4,
As minhas palavras são cura. Você, sem perceber, vai sendo restaurado por dentro, de dentro para fora. O poder terapêutico da graça de Deus é algo que a religião não conhece, porque ela mistura tudo. De você ouve um pouco de graça e um pouco de lei. Um pouco que o Jesus é bom, mas um pouco que você tem que tentar ser bom pela sua força. Aí mistura um monte de doutrina e regra e comportamento. Aí essa mistura toda, você está aflito, orando e aflito, sem saber o motivo. A sua alma está tentando fazer algo. O seu interior está tentando conquistar algo. O seu interior está tentando e você não está em descanso. A cura para as suas emoções, a cura para as minhas emoções está no lugar de descanso. De está tudo feito. Está tudo consumado. A boa notícia do Evangelho não está no meu fazer, está no meu receber. Já foi feito por mim. Eu já fui abençoado em Cristo. Eu já fui curado em Cristo. Eu já fui aceito em Cristo. Eu já fui perdoado em Cristo. Eu já sou uma nova criatura em Cristo. O Evangelho só me ensina agora quem eu sou em Cristo. Tira você do centro. Tira os teus inimigos, o que te fizeram de mal, o que te fizeram de bom, o que você pode, o que você não pode, e coloca o que Jesus fez, o que Jesus pode e quem você é em Jesus. E por fruto disso, a sua alma vai se acalmando, vai se curando. Você vai deixando de ser refém dos outros. Você vai deixando de ser refém do que a religião diz, do que a tua família diz, e você, em calma, em quietude, vai percebendo que aquilo que te afligia, te aflige cada vez menos. Que aquilo que te angustiava, te angustia cada vez menos. Porque você não está tentando mais nada. Você crê que já foi feito. Você não está buscando mais nada. Você recebe do que foi feito. E é pela fé, pela confiança na bondade de Deus. Pela meditação focada. Eu gosto de um texto de Hebreus 2, que o autor diz assim: atentais naquilo que ouvis. Ou tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você medita. Não tem como você ouvir um monte de lixo religioso e de até aquilo que você acha que é uma autoajuda. Eu não preciso de autoajuda, eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um curador. E daí você quer misturar isso tudo e não presta atenção naquilo que você está ouvindo e você não vai notando que você está expondo as suas emoções, a sua psique, a ficar cada dia mais aflita. Por isso que ambiente muitas vezes religioso, fanatizado, é cheio de gente aflita. Só que como é que ela vai ter coragem de confessar essas aflições se ela está orando o dia inteiro? Porque ela está orando para buscar e para tentar e para fazer e para conquistar, quando o Evangelho é a boa notícia que está feito, está conquistado, já foi vencido, já está perdoado. Para a gente encerrar, meus irmãos, tem um texto que é lindo, em Efésios 3:20, que Paulo diz assim, que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais. Tudo que nós pedimos, pensamos, sequer imaginamos, a gente sequer orou, segundo o seu poder que opera em nós. E você fala, como que isso, essa maravilha de abundância que excede a minha compreensão, que excede as minhas melhores orações, como é que essa plenitude de Deus vai começar a operar em mim? Ele explica nos versículos anteriores. Ele estava orando para a igreja de Éfeso, para que, ele diz assim, eu oro para que vocês creiam no amor de Deus por vocês. Na profundidade, na altura, no comprimento, de que nada separa vocês do amor de Deus.
Eu oro para que vocês cresçam na revelação do quão amados vocês são. Eu oro para que vocês cresçam na revelação que por causa da cruz, e não pelas suas obras, não pela sua obediência, não porque você é perfeitinho, bonitinho, não. Por causa do sangue de Cristo, por causa da consumação da cruz, você é profundamente amado e é habitado por esse amor. E Paulo diz assim, porque quanto mais eu cresço na compreensão do amor de Deus em mim, por causa de Cristo, o resultado, o fruto disso, é que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, vai vazando de mim. Eu vou sendo curado de coisas que eu nem orei. Eu vou sendo restaurado de coisas que eu nem sabia que eu precisava. Você vai orar pelo joelho e você é curado do rim, porque o seu problema no joelho era no rim. Mas você vai sendo curado não porque você buscou merecer nada, mas você recebeu como graça, como favor imerecido, pela compreensão de que você é amado, de que você é aceito, de que você é agradável a Deus por causa de Cristo, de que você é aprovado por Deus por causa de Cristo. E restauração, cura vai acontecendo de dentro para fora, alterando a sua existência. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e oramos, Pai, para que o Senhor abra cada dia mais o nosso entendimento, para que cada dia mais o nosso coração venha estar exposto à Tua graça, ao Teu Evangelho, que essa consciência determinada em mergulhar no oceano do Teu amor, em descansar das nossas obras, em descansar das nossas tentativas frustradas, ansiosas, estressantes e aflitas de merecer algo, de nos curarmos por nós mesmos, de nos pacificarmos por nós mesmos, de agradarmos uma divindade caprichosa que nunca está satisfeita e que sempre está apontando para o nosso pecado, mas que a revelação do Teu Evangelho em nós, pelo Teu Espírito Santo, fique claro cada dia mais de que está tudo consumado, de que a minha dívida está paga, de que o meu perdão foi conquistado, e de que não somente eu sou perdoado, mas eu sou justificado, feito justo. De que essa revelação do Teu Evangelho, que revela a Tua justiça, inunde o nosso ser. E como fruto, venhamos provar paz, segurança, serenidade, quietude, descanso. E que tudo isso vá curando o nosso ser. Que abra os nossos olhos, Pai, para que cada um de nós venhamos enxergar o Senhor a nós mesmos e ao nosso próximo com o olhar da Tua graça, através da cruz. E que venhamos provar a plenitude dessa realidade, curando as nossas emoções.